pessoal, eu cumprimento vocês com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você venha ser abençoado nessa manhã, edificado na presença de Deus, amém? Hoje nós estamos aqui para compartilharmos da palavra do Pai e desde já eu desejo que vocês fiquem comigo até o final, amém? Hoje eu tenho uma palavra muito forte para compartilhar com todos. Deus me deu essa palavra ontem pela noite e eu te convido a ficar aqui comigo, porque a palavra diz que aquilo que aumenta a nossa fé, ou seja, aquilo que traz a nossa fé é a palavra. Então nós só vamos começar a ter fé quando nós ouvimos a palavra. E nós que temos, para a nossa fé ser aumentada dia após dia, nós precisamos nos alimentar da palavra. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar da palavra quando Jesus ele acalma a tempestade, amém? Eu não vou ler toda a história, eu vou resumir. Então ele fez lá a multiplicação para a multidão dos pães e peixes e logo em seguida ele foi para o monte sozinho orar e ele falou para os discípulos: olha, vocês vão e vocês passem para outra parte. E os discípulos obedeceram. E aí começou uma grande chuva, né? Um grande temporal. E aí eles viram Jesus por cima da água. Vamos acompanhar o que está escrito. Está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24. Amém? Vamos ler então. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, e o vento soprava contrário a ele. Já era de madrugada, entre 3 e 6 horas. Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar por cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Aqui é impossível, se você em todo feito da história da humanidade, é impossível um homem andar por cima da água. O único que podia fazer isso e fez foi Cristo, porque ele era o Filho de Deus. Ele podia flutuar, ele podia andar, ele podia fazer o que ele quisesse. Ou seja, como eu estava falando anteriormente, não existe a possibilidade do homem andar por cima da água. Mas Pedro, naquele momento, os discípulos estavam apavorados. Pedro não. Pedro, ele olhou assim, ele só falou: Jesus. Ele sempre foi ousado, viu, meus queridos? Pedro foi um discípulo muito ousado e o que Deus fez na vida dele foi muito forte. Após ele ter negado Jesus, com o qual ele se arrependeu no futuro, e Deus mudou a história dele, tanto que ele se tornou o fundador da igreja por meio de Jesus, amém? Mas voltando à história, Pedro, ele não ficou com medo, ele só falou: Jesus, se é mesmo o Senhor, ou seja, se é mesmo você, eu também quero viver isso, eu também quero. Tá na hora de você que quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa se achegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero, eu posso, Deus, mas é com a ajuda do Senhor, mas eu posso viver. Então Pedro, ele falou assim: olha, se o Senhor manda eu ir ter com o Senhor, porque eu quero também andar sobre as águas. E naquele momento Jesus, ele falou: você pode, venha. Ele simplesmente largou tudo para trás e pulou. E ele naquele momento, ele começou a andar sobre as águas. O homem andando sobre as águas. Olha que
que momento sobrenatural. Ou seja, naquele momento, Pedro viveu o sobrenatural de Deus. Ele viveu por quê? Porque ele não olhou para o tempo naquele momento, naqueles minutos que ele andou por cima, mas ele olhou para Jesus. Mas aí o que aconteceu depois? Conforme foi dando o vento, ele olhou para trás. Você não pode olhar para trás, porque quando você olha para trás, você não vai viver o sobrenatural. Quando você olha para pessoas, você não vai viver o sobrenatural. Quando você olha para aquela decisão que você precisa tomar e você não vê solução, você não vai viver o sobrenatural. Quando você olha com dúvida, você não vai viver o sobrenatural. É por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 12:2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para você viver o sobrenatural, você viver aquilo que os seus pés não vão alcançar o chão, é você viver como se diz o ditado, é você não tendo os seus pés firmados no chão, é você vivendo a impossibilidade na sua vida, é você vivendo aquilo que não é capaz de você viver, é o sobrenatural. Mas para você viver esse sobrenatural com Deus, você precisa estar fixada, os seus olhos em Jesus, porque quando você olha para Jesus, a pessoa, quando ela tá olhando para Jesus, ela não vai ficar olhando a vida do outro. Ela não tem horário para ficar olhando a vida dos outros, para ficar olhando aquela dificuldade, para ficar olhando e lembrando daquela luta. Não, ela não tem, sabe por quê? Porque ela tá com os olhos dela firmados em Cristo. Quando uma pessoa está com os olhos firmados em Cristo, o alvo dela é diferente. Ela não tem o porquê olhar para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, mas é reto, é em direção ao céu. E você fixar os seus olhos em Cristo, você está firmado, é você renunciar. É você aprender a fazer renúncia. Fazer renúncia não é fácil, dói, mas é necessário. Porque Jesus não falou que seria fácil, mas ele falou que a chegada valeria a pena. Pedro, naquele momento, ele afundou por causa do seu medo, mas ele não deixou de viver o sobrenatural. Ele viveu por um pouco distante. Se ele não tivesse olhado para trás, ele teria chegado até Jesus andando. Ele afundou e Jesus o socorreu. Mas ele viveu um pouco desse sobrenatural. Está na hora de você começar a andar sobre as águas também. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Está na hora de você brilhar como noiva de Cristo nessa terra. Jesus mesmo falou que nós somos a luz do mundo. Está na hora de você viver aquela comunhão com Deus que você sempre quis, de você ter aquela intimidade com o Senhor, que isso ninguém tira de você. Mas para você viver esse sobrenatural, para você viver esse processo, você precisa se afirmar na rocha que é Jesus. Amém? E aquilo que você tanto precisa, Deus ele cuida. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então guarde essa palavra no teu coração. Quer viver o sobrenatural? Quer viver aquela promessa? Quer viver uma vida nova, uma vida diferenciada? Se apegue a Jesus, renuncie-se a si mesmo. O que ele falou? Aqueles que querem seguir-me, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O caminho é dolorido, mas ninguém nunca falou que a chegada não valeria a pena. O oposto, Jesus falou que a chegada valeria a pena. Amém? Então guarde este recado, guarde essa palavra no teu coração, que mais o Senhor fará pela tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então? Glória a Deus. Eu te convido a entrar na presença de Deus juntamente comigo nessa manhã, nesse momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, graças eu te dou, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra que nos instrui, que nos alimenta, que aumenta a nossa fé, que nos ensina, Senhor. Ó Espírito Santo, hoje a palavra do Senhor veio para nos ensinar,
Meu Pai, nós queremos sim, Senhor, viver o sobrenatural, mas para que isso venha acontecer, meu Deus, é necessário estarmos firmados, é necessária a renúncia, é necessário, Senhor, estarmos com os nossos olhos fixados em Jesus. Oh, meu Deus, porque quando nós olhamos para o Filho, nós não temos tempo, Senhor, para ficar de picuinha, para ficar de fofoquinha, para ficar com frescurinha de falar mal do irmão, para ficar de frescurinha de guardar mágoa, de guardar ressentimento, de guardar aquela raiva, Senhor, não. Porque quando nós estamos firmados em Jesus, o nosso objetivo é encontrar o céu, o nosso objetivo é buscar as coisas do alto. Oh, Espírito Santo, que assim seja, meu Deus. Assim como o apóstolo Paulo declarou: não vos busquei as coisas deste mundo, mas buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ó Espírito Santo, que nós venhamos buscar as coisas do alto, que nós venhamos buscar, meu Deus, aquilo que é do Senhor para nós, que nós não venhamos buscar as coisas passageiras, os ventos contrários deste mundo. Ó Senhor, as propostas do inimigo, os convitinhos, meu Pai, daquela má influência, os convitinhos, Senhor, daquela pessoa, aquele rapaz, Senhor, que quer, Senhor, tirar-nos do caminho, aquela pessoa, Senhor, é aquela amizade, ou mesmo, Senhor, é até um familiar, meu Deus, mas que não, porque Jesus mesmo declarou: aqueles que deixarem familiares e amigos por minha causa, eu retribuirei até 100 vezes mais no porvir, na vida eterna e aqui. Então, meu Deus, que nós, Senhor, venhamos estar ligados a uma comunhão maior com o Senhor, e que através dessa comunhão nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor, assim como Pedro, meu Pai, por aquele instante andou sobre as águas. Por quê? Porque ele foi ousado e ele falou: Jesus, eu também quero. Oh, meu Deus, está na hora de nós sermos ousados também. Está na hora da nossa determinação ser maior que o nosso medo. Está na hora da nossa fé ser maior do que a dúvida, para poder viver e enxergar o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Oh, meu Deus, que essa pessoa comece a viver o sobrenatural do Senhor, que essa pessoa comece a viver os planos do Senhor. Oh, meu Deus, e que quando vier o vento contrário, quando vier os trovões, quando vier os raios, aquela tempestade, meu Pai, que quer botar medo, que quer colocar ali a incerteza, a insegurança, que seja caído por terra, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor não permite a tempestade ficar na vida de um justo, mas, meu Pai, o Senhor não permite a luta ficar na vida de um justo, mas é temporário, assim como a tempestade quando vem, a chuva quando vem. Oh, meu Pai, o momento pode ser de chuva, mas na manhã seguinte o sol já se abre. É assim na nossa vida. Nós podemos, Senhor, estar nesse momento passando por um deserto, mas amanhã seguinte o Senhor vai mandar o rio de água viva, onde não será mais deserto, mas será plantados árvores que gerarão frutos, Senhor. Porque o Senhor não dispensa luta, Senhor, na vida de um justo, mas aquilo pro Senhor é treinamento, aquilo pro Senhor, meu Pai, é base, Senhor, de trabalho, porque é ali que o Senhor nos amadurece. O Senhor amadureceu Pedro, Senhor, quando ele caiu, porque o Senhor, quando ele afundou, porque o Senhor falou: cadê a sua fé? Oh, meu Pai, e o Senhor fez um grande milagre na vida dele, o Senhor fez uma grande transformação na vida dele, que ele teve aquela comunhão com Jesus após a sua ressurreição. Meu Pai, que nós venhamos ter essa mesma comunhão, que nós venhamos ter essa mesma ligação, essa mesma intimidade, e que nada nem ninguém venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, e que nós não venhamos olhar para ninguém a não ser Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu Deus, assim nós oramos, Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, que é renovada todos os dias na nossa vida, e pela força que o Senhor nos dá diariamente para enfrentar as barreiras de cabeça erguida. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará
pela nossa história. Em nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça abundantemente, porque é dele que vem a nossa força. Amém. Um forte abraço para todos. Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.